Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Cá estou eu outra vez aqui no canal para trazer um novo assunto, um novo tema e dessa vez nem Pedro, nem José, nenhum dos meus dois amigos fazendo parte desse vídeo. Às vezes não é possível, então quando eles não podem participar, eu venho aqui trazer esse vídeo para vocês com a cara e com a coragem. Vou trazer algumas coisas para a gente conversar, para a gente pensar, e vocês sabem, aqui embaixo nos comentários é o lugar no qual a gente pode realmente ter essa conversa, onde vocês podem trazer o ponto de vista de vocês acerca dos assuntos que eu venho aqui compartilhar de peito aberto. Então vamos lá, vamos conversar? Um erro que eu cometia e deixei de cometer já faz algum tempo era, ao estar reunido com pessoas que eu tinha como amigos, ou mesmo com familiares e até com colegas, era trazer algum assunto, alguma questão que estava me incomodando. E o que mudou? Mudou que com o tempo eu aprendi que se a pessoa não pode me ajudar a resolver uma questão, ela não precisa saber. Não precisa saber dessa questão. Ou seja, em outras palavras, se aquela pessoa não pode te ajudar a resolver um problema, não conte os teus problemas para aquela pessoa. E por que esse tipo de postura? Por que mudar? Por que evitar contar para outras pessoas indiscriminadamente acerca de coisas que estão nos incomodando? Gente, todo mundo já sabe isso que eu estou falando, ao menos eu espero que já saiba. Mas infelizmente, a maioria das pessoas não se importa. A maioria das pessoas não quer genuinamente nos ajudar. Quando se põe a ouvir o que estamos relatando, o que nos aflige, o que nos deixa para baixo, a gente percebe quem ouve com carinho e quem está ali realmente preocupado. E com o tempo a gente vai descobrindo quem são essas pessoas. Porque depois que a gente tem experiências que nos magoam, que nos machucam, a gente aprende que existem dois tipos. Eu pelo menos conheço dois tipos de dor. A primeira é aquela dor que te magoa. A segunda é aquela dor que te faz mudar. Claro que eu não estou dizendo com isso que pedir ajuda é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, quando a gente pede ajuda, isso é um sinal de inteligência. Mas a gente precisa fazê-lo com discernimento. Não é para todas as pessoas que podemos pedir ajuda. Não é para todos que podemos mostrar nossas fraquezas. Não. Assim como é melhor a gente não contar os planos antes de realizá-los, assim também não devemos compartilhar de forma descuidada sobre aquilo que tem nos preocupado, que tem por vezes nos tirado o sono. Eu posso dizer que com a terapia que me acompanha há muitos anos e que eu faço com profissionais que realmente se importam, com essa terapia eu aprendi, entre outras coisas. Na verdade, eu passei a temer menos as porradas, os socos, os solavancos que a vida me dá, do que os tapinhas nas costas. Hoje eu sei que isso aqui pode ser muito mais perigoso. E aí a gente se pergunta, tá, ok, e o que se faz então com as pessoas que nos magoaram? O que se faz com as pessoas que em algum momento nos deixaram bastante decepcionados? Tem aquele grupo que vai dizer, ora, faça a coisa certa, perdoe.
Perdoar sempre é o que alguns dizem. Eu não estou dizendo que eles estão errados. Não estou. Quem sou eu para afirmar que eles estão errados? Mas eu posso afirmar para vocês o seguinte: quando se fala em perdão de alguém que me magoou, de alguém que me feriu, de alguém que me traiu, quando eu perdoo, eu sempre penso, ok, está perdoado, mas a segunda questão muito importante, acesso à minha vida nunca mais. E isso é uma coisa importante da gente fazer. Lembrar sempre, ok, desculpas aceitas, acesso negado. Vou repetir, desculpas aceitas, mas acesso negado. Não permita que tenha espaço na tua vida alguém que, quando teve, não soube valorizar. Eu não estou com isso falando de maneira alguma em favor do rancor. Eu não estou falando em favor de alimentar uma mágoa. Não é disso que se trata, e muito menos de vingança. Jamais. Eu entendo que na vida a gente não precisa se vingar, de maneira alguma. Porque o ruim se extermina sozinho. Ele não precisa do nosso auxílio. Aquele que é ruim, aquele que magoa as pessoas, ele se extermina por conta própria. Ele não precisa do nosso esforço para tanto. É que acontece comigo algo que eu não sei explicar. Quando eu digo que o meu santo não bateu, que é uma expressão muito usada para dizer que a gente não necessariamente confia naquela pessoa. Por mais que ela se mostre amiga, amigo, sorridente, por mais que ela queira parecer confiável, não, eu não costumo me enganar. Se eu cismo com alguma coisa ou com alguém, basta dar um tempo ao tempo. Lá na frente se confirma, geralmente se confirma aquilo que em algum momento eu pensei a respeito daquela pessoa. E eu sei que na convivência com outras pessoas, por vezes, realmente, algumas farpas machucam, né? O dedo, imagina, dói muito. A gente sabe que ocorrem também entre família, entre amigos e no trabalho. Nossa, não é raro acontecer, inclusive, alguns mal-entendidos. Mas, eu sempre digo, bendito seja o mal-entendido que me mostrou o verdadeiro caráter de alguém. Nossa, então não reclame mais dos mal-entendidos. Os mal-entendidos servem para colocar cada um no seu lugar. Pare e pense em alguma situação que tu passaste por um mal-entendido e lembre como a pessoa se portou naquele momento contigo. Então eu repito, benditos sejam todos os mal-entendidos que servem para nos mostrar o verdadeiro caráter das pessoas neles envolvidas. E claro que eu nem sempre pensei dessa maneira como eu estou aqui no início desse vídeo a falar. Não, nem sempre pensei assim. Eu lembro quando a minha tia, já falecida, costumava me dizer, olha, abre o teu olho com tal pessoa, não gostei muito de como aquela fulana se portou, não é boa gente não. E eu costumava dizer, para com isso, tu implica com todo mundo, ninguém serve pra ti. E gente, ela nunca errou. E uma vez alguém já me disse, mas essa tua tia então, ela tinha alguma mediunidade. Outra pessoa trocou a palavra mediunidade por intuição. E uma terceira pessoa trocou mediunidade, intuição por tua tia era muito observadora. Tua tia conhecia as pessoas só de olhar. E isso realmente é possível. E parece que isso vem com o tempo.
Inclusive, tem uma frase que afirma o seguinte, que o irônico em envelhecer é que a vista vai ficando mais fraca, mas, mesmo assim, a gente consegue enxergar bem melhor as pessoas que nos cercam. E outra coisa que a gente também aprende com o passar dos anos e com a experiência é que não importa o que a gente faça por alguém, por um grupo de pessoas, enfim, não importa. A gente vai ser lembrado e preterido em função de um erro que cometeu. E teremos os inúmeros acertos esquecidos por essas mesmas pessoas. Então, por que se importar tanto? Essa coisa de se importar, essa coisa de tentar ser bom com todo mundo, nossa, luzes vermelhas piscando com alerta. Uma vez uma amiga me disse uma frase que eu nunca esqueci. Ela disse: Paulo, eu parei de servir a mesa com tudo que eu tinha de melhor. Eu parei de servir banquete para quem não merecia sequer um cafezinho de minha parte. Olha que coisa isso pra gente pensar. Eu parei de servir banquete para quem não merecia sequer um cafezinho. E isso a gente consegue com a maturidade de diferenciar quem realmente merece sentar à nossa mesa e quem não merece sequer uma água quente com um pó preto passado. Essa mesma amiga, ela é muito interessante conversar com ela porque ela com frequência traz alguma frase que realmente nos impacta. Tem pessoas que se incomodam comigo. Por exemplo, sobre essa questão de frases. Eu não gosto muito de conversar com alguém que usa o tempo todo de ditos populares ou ditados populares. Porque começa a tornar a conversa um pouco cansativa, né? Se ela o tempo todo resgata, como diz aquele ditado, como diz, fica esse como diz. Mas esta amiga, ela traz algumas frases que a gente sabe que essas frases não são da autoria dela, mas ela consegue encaixá-las de forma assim tão orgânica. Eu quero usar uma outra palavra. Ela consegue fazer com que soe tão natural que a gente não diferencia, na verdade, o que é e o que não é da sua autoria. E isso também não importa, porque eu lembro, por exemplo, uma vez que eu comentava com ela de um problema que eu estava enfrentando no local de trabalho. E eu estava contando para ela, nós não trabalhávamos juntos. Eu sou professora, ela não é professora. E eu estava, então, comentando algo que acontecia na escola e da postura terrível de uma determinada pessoa, que agia realmente de uma forma muito baixa mesmo, e que prejudicava a mim e a outros colegas. E uma vez ela me saiu com essa, que foi assim, impactante, sério, para mim significou muito quando ela disse assim: Paulo, ela dá minha mão assim, Paulo. Só para, Paulo, só para. Para de ficar brigando com os porcos. Sabe por quê? Porque nessa briga vocês dois vão se sujar, mas o porco vai gostar. O porco sempre gosta. É nesse ambiente que o porco convive melhor. E é nesse ambiente que o porco se sai melhor. É na sujeira. Então, não entra nessa briga. Sai logo. O porco não vai saber como argumentar se tu sair dessa arena, para não usar outra palavra, já que estamos falando em porcos. Sai dessa arena, porque enquanto tu estiver nesse ambiente e agindo de maneira que ele possa argumentar contigo, ele vai estar se deliciando. Então, isso ficou gravado na minha mente,
que quando a gente está discutindo, quando a gente está num embate com uma pessoa que age de forma baixa mesmo, a gente precisa sair dessa arena, como ela falou, porque a gente sempre vai perder. A gente sempre vai perder para alguém que age com golpes baixos. A gente só vai passar a ganhar quando a gente não se deixar mais dragar para esse terreno que é tão familiar a quem só sabe jogar sujo. Dia desse eu estava conversando com um grande amigo meu. Ele é alguns anos mais velho do que eu e, portanto, eu percebi que com ele eu poderia ter essa conversa. E que conversa é essa? Eu trouxe para ele a mesma questão que eu trago aqui para vocês. E essa questão diz respeito à passagem dos anos e como, ao longo desses anos, eu venho diminuindo drasticamente o número de pessoas com quem eu compartilho meus dias ou alguns dias. E não tem nenhuma arrogância nessa postura, não, de maneira alguma. Só me parece que, para algumas pessoas, e eu me incluo, com o tempo a gente vai vendo que não é necessário ter muitas pessoas à nossa volta o tempo todo. Isso até causa um certo cansaço, porque a gente precisa sim de momentos de quietude, de momentos tranquilos, de momentos apenas consigo mesmo. Momentos no qual a gente não precisa fazer coisa alguma e, aliás, como esses momentos de ócio se tornaram mal vistos nos últimos anos, não é mesmo? Parece que a gente tem que estar sempre produzindo alguma coisa. Prova disso é que eu certa vez escutei alguém dizer numa entrevista, num programa de TV, num programa bem sério, e essa pessoa afirmava que para a sociedade nós só temos valor enquanto produzimos alguma coisa. Óbvio que ele falou isso com um tom de crítica, e por detrás dessa crítica dele existe uma grande e triste verdade. Tanto é que as pessoas, quando se aposentam, e à medida que elas vão envelhecendo, a gente percebe que elas vão ficando invisibilizadas. Vocês já notaram isso? Se vocês têm na família de vocês alguém com mais idade, ou se você é essa pessoa na família, eu creio que eu não esteja dizendo uma inverdade, porque eu já vi isso muito de perto. As pessoas mais velhas vão ficando invisibilizadas, vão sendo colocadas de lado. Ah, não, a gente não vai dizer isso, né? Imagina. Vão sendo colocadas de lado, parece tão forte, né? Então a gente faz o quê? A gente faz um almoço, a gente convida essas pessoas para almoçar com a gente, ou então a gente está presente na hora de um café. Mas e quando a gente precisa de um conselho? E quando a gente precisa discutir algo em família? A opinião dessa pessoa mais velha, a opinião, o desejo, a vontade dessa pessoa é levada em conta? A gente realmente ouve as pessoas mais velhas, a gente ouve os idosos da nossa família, a gente leva em consideração aquilo que eles têm a sugerir a respeito de planejamento, a respeito de gastos, a respeito do que quer que norteie a nossa família. Sim ou não? Deixo aqui para pensar esse questionamento. Mas eu comentava então com esse meu amigo, e ele concordou comigo. Na verdade, agora estou pensando, foi ele que falou primeiro ou eu falei primeiro a respeito? Bom, não importa. Importa que nós chegamos a um consenso. E, aliás, outros de nossos amigos, mais ou menos da nossa faixa etária, a gente percebe que deixou de experimentar uma sensação de que está perdendo algo. Aquela sensação que alguns dizem ter quando ficam, por exemplo, longe das redes sociais, porque tem gente que não consegue ficar longe mesmo. Sério? E por quê? Essas pessoas dizem que tem uma sensação de estar perdendo algo. Então elas precisam estar sempre aqui.
sempre mexendo num Instagram, num Facebook, num TikTok, ainda que do outro lado da mesa tenha alguém conversando com elas. Tanto eu quanto esse meu amigo e outros amigos, poucos amigos, à nossa volta, experimentam essa mesma tranquilidade em não estar o tempo todo desfrutando de alguma festa, de alguma comemoração, de algum grande passeio. O que está acontecendo? Será que nós estamos nos isolando? Ou será que estamos experimentando prazer naquilo que antes nós sequer valorizávamos? E uma das coisas que mais tem me dado prazer, e a esses amigos também, são esses encontros esporádicos que não necessariamente precisam acontecer todas as semanas. Encontros esses em que a gente conversa, a gente toma o nosso café, a gente fala do que já viveu, do que está vivendo e do que ainda espera experimentar na vida, porque ainda temos, presume-se, que ainda temos muito a viver, é o que todos desejam. Então a gente fica muito confortável. Eu acredito que quem está me vendo, quem está me ouvindo falar, talvez concorde com essa afirmação de que a gente não precisa estar o tempo todo em algum lugar, registrando onde está, com quem está e o que faz nesse lugar. E o que eu noto que me mostra que por vezes me incomoda essa certa cobrança que existe de que a gente precisa estar sempre se colocando num lugar de destaque ou de evidência, me incomoda às vezes quando eu estou em casa fazendo algo para mim, por mim, e eu percebo que o telefone fica, sabe, mandando aquele sinalzinho de que está chegando mensagem. Muito simples resolver, basta silenciar o telefone. Mas eu nem sempre lembro de fazer isso, até porque já aconteceu de silenciar o telefone e depois esquecer de que o fiz e o telefone fica mudo. Por horas, já aconteceu de ficar mudo por mais de um dia. Então eu vou encerrando este vídeo de hoje, trazendo aqui alguns pensamentos, algumas reflexões que não são de minha autoria. Por vezes eu volto a elas para não esquecer de coisas importantes, realmente importantes, que podem dar um norte para as minhas decisões, para a minha caminhada, para a minha vida, enfim. E eu quero compartilhar algumas delas com vocês. Começando com essa que diz: sente-se com pessoas que falharam, não apenas com pessoas que venceram. E por quê? Porque as pessoas que falharam, elas não trazem ego em suas histórias, em sua fala. Elas compartilham experiências. Um outro pensamento, uma outra frase que também me toca bastante é uma que diz: ninguém é você. E este é o seu superpoder. E, portanto, nunca deixe de ser uma boa pessoa, mesmo que muitas coisas ruins te aconteçam. Uma regra de vida é bastante simples, bastante clara, e ela diz o seguinte: estude, trabalhe, vista-se de acordo com os ambientes, foque em você e não implore nada de ninguém. E quando se fala em focar em você, em tentar cultivar amor por quem a gente é, respeito por quem nos tornamos, tem um pensamento que nos diz tanto, e esse pensamento nos lembra do seguinte: que através dos olhos certos, nós somos uma obra de arte. E eu complementaria dizendo: por olhos errados, nunca somos bons o suficiente.
Pois é, né? Pois é. A gente fica se importando com tantas coisas e por vezes esquece que a vida é curta, curta demais, para que a gente se importe tanto com a opinião alheia, tanto com a validação dos outros. A vida é curta demais para a gente viver o mínimo das coisas. E eu gostaria de encerrar com uma frase que, quando eu li, se tornou, para mim, uma verdade irrefutável. E essa frase diz o seguinte: quando alguém te ajuda, mesmo estando em dificuldades, isso não é apenas ajuda, isso é amor. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Um vídeo um tanto diferente dos anteriores. E por que não? Não é minha intenção ficar repetindo uma fórmula, mesmo quando eu percebo que determinado vídeo alcançou um número grande de visualizações e um outro alcançou por vezes a metade daquele muito assistido. Não importa, importa aqui é ser sempre verdadeiro, trazer aquilo que eu estou sentindo, que eu estou pensando e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, fica aqui meu abraço, meu desejo sincero de que tu tenhas um excelente final de semana e que a próxima seja uma semana abençoada para todos nós. Um abração, beijão, tchau, tchau.